tantas imagens, com tanta história. Em primeiro lugar, quero começar falando dos curtas. Como é bom ver curta-metragem, fazer tempo que não vinha. Como são importantes os curta-metragens. Parabéns a todos os curta-metragistas que estão aqui e os que também não estão. De extrema importância. Eu adoro ver curta-metragens. Bom, a minha história, de certa forma, começou... No cinema começou com o Bicho de Sete Cabeças, então é muito bonito esse gesto carinhoso de estar aqui hoje. Em 2001, se eu não estou errado, eu estive com o Bicho de Sete Cabeças e o filme foi... Tá certo? Obrigado. O filme foi reconhecido, muito premiado, o que teve absolutamente fundamental, né, para a carreira do filme. Um filme completamente independente, sem nada comercial, e no momento onde o cinema nacional tinha muito pouco ou nenhum respaldo com o público brasileiro. Era muito difícil, produzia-se muito pouco e o resultado das bilheterias era praticamente insignificante. Eu fico muito feliz de olhar para trás e ver que a relação mudou um pouco, que hoje o espectador brasileiro responde muito melhor à produção nacional, embora ainda acho que essa relação possa melhorar bastante, se aprofundar e ganhar mais intimidade. Esse momento ficou conhecido como a retomada do cinema brasileiro e eu sinto muita gratidão, muito orgulho de fazer parte disso. Quando o pessoal aqui do festival me procurou para falar dessa homenagem, eu naturalmente me senti lisonjeado, feliz, mas eu confesso que eu também fiquei me questionando. E fui aos poucos fazendo um pouco o que o Canal Brasil carinhosamente fez, uma retrospectiva, pensando um pouco na minha trajetória profissional e tentando olhar para essas coisas, um olhar mais maduro, enfim, olhando um pouco para trás, revisitando esses lugares. E uma coisa que eu percebi foi que existe um traço comum nessa história que eu também faço parte. Existe um traço comum entre a minha jornada e essa jornada do cinema nacional desde a retomada, que é uma busca incessante pela própria identidade, pelo seu espaço. Eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca me esqueço dela, que é assim, uma frase que eu acho interessante, que é: eu sou sócio majoritário da minha existência. Eu sou sócio majoritário da minha existência. Eu não sou o único, mas eu sou o que tem a maior responsabilidade. Eu sempre acreditei muito nisso. Eu acredito na participação ativa que nós temos que ter na construção da nossa estrada. E eu sempre acreditei muito nisso, especialmente quando o caminho não é tão florido, né? Quando as coisas não estão fáceis. Mas é aquela história que eu imagino que, pelo menos as pessoas que fazem cinema, eu tenho certeza que entendem o que é pegar aquele limão azedo e seco, fazer uma limonada dele. Fiz bastante isso, tenho certeza que vocês me entendem também. Bom, quero agradecer a todos os meus parceiros de trabalho até o dia de hoje, especialmente a um querido amigo, Sérgio Pena, com quem eu dividi muitas experiências, muitos trabalhos, ao Canal Brasil, por esse vídeo lindo, por ter me acompanhado, ter nos acompanhado, né, toda a nossa classe, sempre junto, sempre presente, super importante. E ao festival aqui de Recife, por esse reconhecimento e por aquele reconhecimento lá em 2001, com o Bicho, porque eu estaria aqui. Faz parte, gente. Há 17 anos. Há 17 anos. Oi. Legal,
Deixa eu só dizer uma coisa, é bonitinho, sabe por quê? Há exatamente 20 anos, 18 anos, 19 anos, eu tinha a idade dele, foi quando a gente se encontrou. E é tão bonito quando a gente constrói o nosso destino. E eu estou me sentindo uma menina. E eu quero te agradecer por isso. Obrigada e parabéns, tá? Fique comigo. Nossa. Ok. Bom, eu parei há 17 anos atrás. Tenho que falar aqui só. A Cássia foi minha mãe 2 vezes, no Bicho e depois no Não Por Acaso. É uma emoção indescritível estar recebendo isso das suas mãos, estar aqui junto, depois de tanto tempo. Bom, eu vou para a parte final. Há 17 anos atrás, lá no teatro, eu vi, onde aconteceu a premiação, eu vi um espetáculo, uma performance explosiva de Nação Zumbi, fazendo uma homenagem muito... Hoje tá brincadeira. Mas eu não tenho vergonha, não. Acho que a gente não tem que ter vergonha de nada. Fazendo uma homenagem ao grande Chico Sainz, naquele dia. E olha, eu não estou dizendo isso porque eu estou em Recife, não. Eu sempre fui fã, continue, porque ele vive eternamente. E eu me lembro de ter ficado com aquele auditório, sacolejando, e parecia um caminhão que tinha passado em cima de mim. Foi uma emoção indescritível e muito, muito forte, uma força. E eu fiquei com essa força. Então eu quero terminar e quero dedicar essa homenagem a esta força. Esta força que nós temos a todo o nosso potencial e a responsabilidade que cada um de nós temos na construção desse país melhor, mais justo que todos nós queremos. A responsabilidade que todos nós temos. Muito obrigado. Eu gosto, estou sempre pesquisando, sempre buscando. Eu não tenho sempre a oportunidade de ir a festivais, que é quando a gente realmente tem a oportunidade de ver filmes, porque infelizmente a grande maioria, principalmente os filmes que vão para festivais, não são distribuídos, né? Não chegam. A última referência que eu tenho é do Boi Neon, que eu gostei muito, e mandei até recado para o Gabriel Mascaro, para ver se me convidava para fazer alguma coisa. Vamos ver. Mas eu estou sempre antenado no cinema de forma geral. Assim, não vou te falar sem o regionalismo. Estou sempre lendo todas as coisas que chegam. Às vezes as pessoas até me perguntam e acham que talvez me coloquem num lugar meio inacessível que não corresponde à verdade. Eu leio todas as coisas que chegam para mim, claro que em um determinado tempo, mas eu leio as coisas, eu assisto os filmes, eu vejo curtas. Hoje mesmo, uma das primeiras coisas que eu perguntei tem curta? Eles me falaram que tem 3 curtas, até antes da cerimônia que a gente vai fazer, e eu estou indo ver. Então eu não só acho importante, como eu tenho gosto e prazer em ver cinema. E feito no Nordeste, feito no Sul, feito no Centro-Oeste, feito em todos os lugares do Brasil. Estou sempre assistindo. Hoje em dia fica fácil, né? Uma coisa, às vezes alguém pode te mandar um link, você assiste mesmo, apesar de não ser a melhor forma, que fique bem claro que nenhum diretor gosta que você veja no seu computador, até porque não faz jus à experiência que é o cinema. Mas a gente acaba vendo, para não deixar de ver hoje em dia, você pode ver dessa forma também. Eu acho que é uma combinação de coisas, cara. Isso não tem muita fórmula. E eu me surpreendo às vezes nas escolhas. Eu acabei de passar por um processo onde
comecei achando que eu queria fazer, depois eu decidi que eu não queria fazer. As razões são múltiplas e eu acho que a gente não consegue, eu não consigo enquadrar. Não existe uma equação, onde seria muito fácil se houvesse. Você coloca ali na fórmula e vê se deu um resultado. Então é projeto a projeto, oportunidade a oportunidade. Eu acho que a proporção é 70% pelo menos é instinto. E claro que existe o racional, a própria experiência, as coisas que você já viveu. Enfim, é uma mistura do racional com o instintivo, o processo instintivo, onde você vê se aquilo acho que tem que te comover de alguma forma, tem que dialogar com você de alguma forma. Acho que é muito como uma amizade. Você encontra uma pessoa, começa a conversar ali, e quando você vê, você está uma hora conversando, não sabe por quê, você não conhece a pessoa, mas alguma coisa aconteceu que você não sabe explicar exatamente, mas existe ali, que as pessoas chamam de química. Eu acho que é uma analogia que pode ser feita em relação a um roteiro também, quando eu leio. Alguma coisa acontece ali, você fala, gostei da história, gostei da personagem, tudo é importante, né? A história, a personagem que você vai fazer, e essencialmente, cada vez mais, eu me concentro também em com quem eu vou trabalhar. É muito importante para mim, com quem eu vou trabalhar, porque a gente nunca sabe, você pode ter um ótimo roteiro, você pode ter um diretor maravilhoso, um elenco incrível, e às vezes o filme não funciona. A gente não consegue explicar o porquê. Mas a experiência que você teve durante o trabalho, essa você vai levar para sempre. Então, enquanto a gente trabalha, a gente está vivendo também, né? Aquela coisa de a gente leva da vida que a gente leva, eu penso muito nisso. Com quem eu vou trabalhar? Vou trabalhar com essas pessoas, são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu respeito, sem a menor dúvida. Vão ser experiências memoráveis e eu vou aprender com isso. E essas coisas, eu me lembro, essas coisas são sólidas e elas me transformam e elas são importantes para mim. O resultado, se vai dar bilheteria, se a crítica vai gostar, se o público vai responder, a gente não sabe, a gente tem o menor controle. Então as decisões também são baseadas em quem vai estar fazendo parte do projeto. Você falou do Westworld, que é o meu trabalho mais atual, e foi um fator muito decisivo. Eu já tinha me interessado pelo roteiro, era uma série, eu estava tinha dúvidas sobre um compromisso mais longo, até porque eu continuo residindo no Brasil, e um compromisso que duraria muito tempo. E aí, quando eu comecei a entender quem eram os atores que iam participar da série, meu interesse aumentou imediatamente. Óbvio, não é inquestionável. Claro que eu quero ter a oportunidade de trabalhar com essas pessoas. E hoje, olhando para trás, fazem 3, 4 anos, maravilhoso. É uma experiência incrível. Não consigo nem descrever. São coisas que eu vou levar para a minha vida inteira. E não é porque são pessoas famosas, é porque são grandes artistas, como outros grandes artistas que eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil também. Meu primeiro filme, Otton Bastos, Paulo Altran, Fernanda Montenegro, para falar dos mais veteranos. Então, assim, essas figuras, ter a oportunidade de estar junto, de trabalhar, de viver ali todos os dias o processo, isso eu acho que hoje em dia é a coisa mais importante para mim. Na verdade, eu não fui esta visão que eu também entendo porque ela existe, de que eu fui fazer uma carreira em Hollywood, ela não existe. Eu fui divulgar filmes brasileiros, que são esses filmes que você falou, o Bicho de Sete Cabeças, o Abril Despedaçado e o Carandiru. Na verdade, foram os dois últimos. O Bicho foi para alguns festivais na Europa, nós fomos premiados em Biarritz, em alguns lugares, mas o Abril Despedaçado ganhou uma atenção muito grande e o Carandiru foi para Cannes na competição. A partir desses dois filmes, eu comecei a entrar em contato com o mercado externo, com o cinema no mundo. Conhecer diretores, conhecer festival. Você conhece, você fala com a imprensa, você conhece um dia. Acabei de encontrar um diretor que está com longa amanhã no elevador. É assim que você vai conversando com as pessoas e acabei entrando em contato com o cinema no mundo. A partir daí, gradativamente, eu fui me aventurando, me encantando, me autoestimulando e, ao mesmo tempo, sem levar muito a sério. Como até hoje. Muito a sério, eu digo,
não era um objetivo. Eu não saí com uma mochila nas costas e falei, vou para Hollywood, vou conquistar. Nunca existiu esse pensamento na minha cabeça, até porque você disse muito bem. Eu estava vivendo um momento aqui sensacional. Eu tinha trabalhado com o Walter Salles, com o Hector Babenco, estava tudo certo. Eu não tinha nenhum motivo para... Nada me faltava para eu ter que buscar fora. Então foi mesmo uma consequência que, como tudo na vida, a vida vem e pá! E aí é o que você faz com aquilo, né? É o que eu fiz com aquilo? É o que eu venho fazendo até hoje. Eu peguei aquelas coisas que estavam acontecendo, comecei como de meu feitio, como característica da minha personalidade, eu vou aos poucos, eu fui tentando entender, eu tive propostas que eu não considerei interessante, eu não quis ir, por isso eu fui numa caminhada que talvez seja considerada mais humilde, mais devagarinho, com produções mais independentes, mas porque eu estava fazendo coisas, como até hoje faço, que tem que ter um diálogo comigo. Eu nunca me desrespeitei. Eu nunca fui para uma coisa só porque não foi por falta de influências. Porque, claro, existem mil interesses o tempo todo. Então o que eu fiz e o que eu continuo fazendo é me aventurar numa estrada só, que apesar de eu ter começado a trabalhar aqui no Brasil e ter tido a oportunidade de trabalhar fora e voltar e continuar trabalhando no Brasil, é uma estrada só. Eu não me concentro nos Estados Unidos, por acaso agora eu estou mais lá porque a série Westworld é filmada lá, mas também eu tenho trabalhado, eu fiz um filme em Cuba, que vocês vão ver daqui a pouco, chamado Um Tradutor, é o filme mais novo, eu filmei em Cuba no ano passado, uma história real, vou aproveitar só para te dizer o que é, uma história real sobre as vítimas de Chernobyl, que foram mandadas para Cuba, para vítimas infantis, foram mandadas para Cuba para o tratamento de câncer, porque Cuba já tinha medicina muito avançada naquela época. Então ali, logo antes da queda do muro, ali quando existia a parceria entre a União Soviética e Cuba, e a história real de um professor de literatura russa em Cuba, dava aula na Universidade de Havana, e ele, quando essas crianças chegam com as suas famílias, todas russas, chegam em Cuba e não conseguem se comunicar com os médicos cubanos. Uns falam espanhol, castelhano, e os outros falam russo. Então precisam de um tradutor. Vão buscar um professor na universidade e colocam esse professor dentro do hospital. Você atua em russo, então? Oi? Você atua em russo também? Eu atuo em russo e em espanhol. Então o que aconteceu? É uma longa história, no dia que eu estiver falando desse filme eu posso me aprofundar mais, mas essa história foi filmada pelos 2 filhos deste professor, que ainda está vivo e mora hoje em dia na Itália. Estes 2 filhos se aproximaram de mim, eles têm 20 e poucos anos, um tem 26, outro 28, se aproximaram de mim, e a primeira pergunta que eu fiz foi: um cubano, a metade do filme ele vai falar não é nem espanhol, a gente chama de cubanês, que é cubano, é um sotaque muito específico, e a metade russo, porque vocês estão procurando um brasileiro, eu não estou entendendo de onde vocês estão vindo. Começou com isso e depois de muita conversa, ele muito francamente me disse: independente, ou qualquer ator que fale espanhol vai precisar aprender russo, a gente não vai encontrar uma pessoa que fale as 2 línguas. De qualquer forma, é o nosso pai que a gente queria que você fizesse. Eu falei: isso é um argumento que eu não vou contestar, você não precisa me provar mais nada, mas eu preciso de tempo. Uma das coisas que eu sempre tenho vontade, sempre procuro fazer quando eu vou falar de qualquer filme que eu esteja fazendo específico, eu estou sempre falando da equipe que trabalhou comigo. A Cássia aqui falou hoje da importância do time também. Porque isto não é demagogia, isto é real, isto é um fato. Por que é um fato? Porque só quem está no set de filmagem sabe qual é a experiência, como se realiza, como se passa por um dia de filmagem, o quanto a gente precisa um do outro para poder chegar no resultado final. Então isso é absolutamente palpável. E eu sempre falo disso porque, claro, o elenco, por estar, o ator, como ele está ali na frente da tela, é através dele que o público está se conectando, está sentindo a história, eles ficam mais expostos. Mas você sempre tem que pensar, quando você assiste um filme, que ele foi realizado por um conjunto de pessoas e que aquela pessoa que está ali representando, ela teve um suporte 360 graus. Os percalços, rapaz, isso aqui é uma conversa longa,
isso não é tão simples de poder se descrever para você, e também não é fórmula que dá para te falar A, B e C, mas são muitos, né? E ao mesmo tempo é perfeitamente possível. O que a gente vive hoje é um efeito aí da globalização e do mercado internacional absolutamente dialogando entre si, né? A gente vê as plataformas digitais fazendo produtos para o mundo inteiro. Então, nesse sentido, as oportunidades estão muito maiores. Não se compara com, não sei, tem uns 12, 13 anos, a primeira vez que eu fiz um trabalho fora do Brasil, era um outro mercado, era um outro mundo. As oportunidades eram muito pequenas e sempre muito estereotipadas, voltadas para o latino, né? Quando eu pegava um roteiro, eu já ia logo procurando o Raul, o Juan, o Ramírez, era sempre isso. Só tinha isso, durante muitos anos. Isso é um fenômeno recente, né? Alguns, sei lá, uns 5, 6 anos, assim, uns 5, 6 anos para cá, onde realmente, até com o movimento da televisão, das séries, muito obrigado, isso vem se transformando e as produções vêm olhando para o mercado mundial com outros olhos, mais abertos. Vamos colocar um camarada francês, porque a gente está interessado no mercado da França também. Então, o próprio mercado americano e Hollywood se abriu para o mundo, até por interesses claros do mercado, e então as oportunidades estão mais abertas. Então, palavra de encorajamento é difícil, quem sou eu para dar conselho para alguém? A única coisa que eu posso dizer é que estude, porque esse conceito né, que a gente tem muito hoje em dia de ser famoso e de buscar a fama, ela não aliás, ela é quase que, pelo menos para mim, foi uma direção oposta do que era ser ator. Então, o trabalho, né, do ator, do artista, é um trabalho como um outro trabalho. Eu construo personagens como um pedreiro constrói uma casa. Eu me relaciono com a profissão dessa forma. Então, assim, estudar acima de tudo, eu acho que o artista é um estudante do comportamento, né? Um estudante do comportamento humano. Estou sempre observando muito e sempre procurando ter esses momentos de observação para poder olhar um pouco para o humano, para a vida. Coisas simples. Vai para uma praça e fica vendo as pessoas ali, cara com cachorro, é onde você entende o comportamento humano e persistir muito, porque, como diz o outro, não é bolinho não, meu amigo. É um desafio grande, assim, no mercado internacional você está competindo com o mundo inteiro, essa é a diferença. Então você vai para um teste ou alguma coisa assim, você pode estar pensando, eles abrem para o estrangeiro, né? A diferença é que antigamente era mais o latino, hoje a categoria é o estrangeiro, qualquer um que tenha sotaque. O americano faz o bonzinho, que é o herói, e normalmente os outros coadjuvantes, os vilões, eles ficam abertos para o resto do mundo. Essa é a fórmula básica, eu estou falando aqui especificamente de um blockbuster. Só para dar um exemplo, não me entendam errado, não me interpretem errado. Porque filmes cada um tem a sua história. Mas os atores estrangeiros, então, competem entre si. Eu posso estar concorrendo com o francês, com o sul-africano, com o australiano, com o coreano. Está aberto. Mas houve uma abertura muito grande assim, no mercado hoje. Então, para as pessoas para os artistas que têm essa vontade, têm esse objetivo, tá aí, né? Eu acho que tem que ir à luta mesmo, correr atrás das coisas e saber que existem essas oportunidades. Elas estão aí, ainda mais agora, assim, com todo o mercado digital, houve uma revolução muito grande, uma abertura muito grande. Agora, tem que persistir, né? Como tudo na vida. Não é diferente de uma outra profissão que você quer ser bem sucedido. Persistência, estudo, trabalho, né? Mais que a metade é trabalho, muito trabalho.